Acho que agora começou. Ok, vamos lá. Então, o texto, ele diz assim, e olha, prestem muita atenção, porque é muito importante. Isso aqui é como você, como filho, olhando para os seus pais, mas se você também é pai, compreenda para a libertação dos seus filhos. Vamos colocar assim, tá? Mesmo quando os pais carregam culpas muito graves, quando fizeram mal aos seus filhos, quando foram violentos ou puseram em perigo a vida deles, ou abusaram deles sexualmente, ou os abandonaram de uma forma ou outra, o filho pode se desenvolver bem se aceitar a realidade como foi. Ou seja, também as pessoas que sofreram grandes feridas podem se desenvolver bem, mas é necessário um movimento interno. E o movimento interno é: aceito essas moedas, paz, e permito que vocês assumam a culpa e as consequências dos atos terríveis que cometeram, pois eu sou inocente. Ocorre algo muito estranho quando aceitamos plenamente os pais. No momento em que eles entram em nós, aquilo que parecia tão ameaçador desaparece. Por quê? Quando abrimos o coração, fica de fora aquilo que nos machuca ou pode nos machucar. E quando fechamos o coração, fica de fora aquilo que não podemos machucar. E quando fechamos o coração, ficamos unidos àquilo para qual nos fechamos. Então, vamos lá. Quando abrimos o coração, fica de fora aquilo que nos pode machucar. E quando fechamos o coração, ficamos unidos àquilo para o qual nos fechamos. É um princípio existencial. Aquilo que rejeitamos nos amarra. Aquilo que aceitamos nos liberta. Esse vem muito no princípio daquilo que, quando julgamos algo, então nós fechamos aquele algo dentro de nós. Quando nós buscamos a libertação ou o movimento de expansão de consciência, ou sair daquele movimento aceitando que algumas coisas não são nossas, mas sim do outro, saindo daquele movimento de dor, então eu abro meu coração e eu deixo sair aquilo que me machuca tanto. Então, se eu fizer uma pequena reflexão e perguntar e dizer o que você tem dentro de você, que você quer guardar para você, que você não está abrindo o seu coração para aceitar do jeito que foi. Porque quando não abrimos nosso coração para libertar aquilo que nos machuca, então guardamos no coração. E quando guardamos no nosso coração, ou carregamos a dor que não nos compete, ou carregamos a culpa que não nos compete, então ficamos no mesmo emaranhado, no mesmo sentimento que não é meu. Então, se você puder olhar aqui dentro de você uma dor profunda, de quem é essa dor? Porque quando nós olhamos para um homem e para uma mulher em desequilíbrio, do qual eles foram pais, e nessa função de pais, eles têm a dor e transmite a dor na criança, qual é a dor que eles seguraram tão fortemente que eles também não soltam e transmite toda aquela raiva, mágoa, chateação para aquela criança que muitas vezes podemos considerar e que ela é uma criança que precisa de cuidados, de atenção, mas ao contrário se faz, eu te machuco. Quando nós podemos olhar para a função de um pai e de uma mãe na brutalidade, a quem eles estão realmente machucando? E eu, se passei por uma situação parecida, fui machucado,
A quem realmente eu estou machucando? Então, muitas vezes eu ainda estou dando força para aquilo que me machucaram. Eu ainda preciso ser punido por algo. Eu ainda carrego aquela dor. Eu não solto. Eu carrego a culpa que não me compete. Eu carrego a culpa que muitas vezes são dos nossos pais ou de um adulto machucado que me machucou. E quando eu carrego essa dor e esse sentimento, quer dizer, eu sou uma criança que me julgo muito incapaz, ou me julgo não perfeito o suficiente, não bom o suficiente. Eu sou culpado pelo movimento de meu pai, da minha mãe, ou pelo movimento de meus avós, ou dos meus tios. Então, inconscientemente, eu quero carregar essa dor tão profunda que fica aqui, e do qual muitas vezes eu acredito que eu não posso devolver. Então, qual é o motivo que eu não quero devolver? Qual é o motivo que eu quero salvar? E quem eu quero salvar? E qual é o motivo que eu quero salvar aquela pessoa? Então, compreenda, assim, que não é só você que muitas vezes tem tanta dor no coração, mas talvez você é mais um membro desta família que tem esta dor. E que às vezes você, pesquisando mais no sistema, à distância, seus tios avós, você vai perceber que você é um membro igual a eles. Igualzinho. Então, está tendo uma lealdade aqui. E quando nós temos uma grande lealdade, eu estou trabalhando a lei do pertencimento. E se eu estou tão profundamente nesta lealdade, qual é o motivo? Qual é o medo de eu ser eu? E quem sou eu? Quem sou eu nessa jornada? Quem sou eu nessa jornada de ser eu como individual e ser eu como coletivo? Então é bom a gente fazer uma retrospectiva de nossa vida para compreender muito bem essa frase de culpa e compreender que às vezes os adultos, na sua frustração amorosa, frustração profissional, frustração com expectativas, transmite isso para as crianças. E quando eles transmitem de uma forma inconsciente, lógico, a criança capta como se ela fosse responsável por um todo. Então, quando nós temos consciência disso, nós podemos fazer um exercício. Então, para quem percebe que está carregando algo muito parecido, ou algo que não compete a você, eu vou convidar você para fechar seus olhos. Então, imagina que aquele ser pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seus pais,
Pode ser seus avós, pode ser um tio, uma professora, alguém que, por amor àquela pessoa, você se puniu ou ainda está se punindo. Ou ainda está sendo igual. E eu te convido para colocar mentalmente essa pessoa diante de você. E eu quero que você estenda um pouco os seus braços para frente, como se você estivesse carregando um pacote. E nesse pacote você pode colocar a sua frustração, ou sua mágoa, a sua tristeza, sua raiva, a sua falta de coragem. E vai percebendo que tudo aquilo que você está vendo como algo que está barrando você na vida, você pode colocar neste pacote. Que aí o pacote vai crescendo. Porque, às vezes, nesse pacote tem uma dificuldade de expressão, um sentimento de rejeição, alguma coisa que ainda está crescendo. E por estar crescendo diante de você, está ficando pesado. Você percebe que os braços ficam pesados. Então, você olha para a pessoa e diz tudo o que existiu entre nós. E trouxe experiências. Me trouxe amor e me trouxe dor. Grande parte do que eu estou carregando é lealdades. É sentimentos que eu criei baseado numa mente infantil, com poucas experiências. Então eu venho aqui devolver, permitir você carregar o que é seu para a sua evolução, para que eu possa carregar o que é meu para a minha evolução. E aí, neste momento, você imagina você colocando aos pés daquela pessoa toda aquela caixa grande, pesada, que te fazia você não conseguir ir para a vida porque era um pacote muito grande. Coloca aos pés dessa pessoa, vá para trás uns 2 passos e vê se você consegue deixar lá e tá tudo bem se ao primeiro momento você se sentir estranho. Perceba como fica o seu corpo e diga: eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo isso. Todos nós estamos em evolução. Eu agradeço por todas as experiências que tivemos juntos.
Mas agora eu preciso seguir a minha vida. A minha vida. Para que a minha vida esteja conectada com a minha missão de vida. E que as grandes forças maiores possam lhe auxiliar com esse seu processo, com a sua jornada. Assim como eu também recebo o auxílio desta grande força maior para poder seguir a vida. Agradeço essas forças por nos ajudar a compreender, a soltar, a transformar toda essa dor em entendimento e leveza. E agora eu compreendo que todo sentimento da culpa também seja transformado em energia de coragem, de ir, de fazer para os nossos propósitos maiores. Reverencia aquela pessoa que está na sua frente, agradece por ela liberar todo esse entendimento. Inspira e vai permitindo que isso agora vai se dissipando para que você possa suavemente voltar para o aqui e agora. Mexendo seus pés, suas mãos e voltando no aqui e agora. E aí, eu peguei essa carta aqui. E essa carta mostra um mar, uma pessoa de braços abertos, o céu, e diz assim: aceita o melhor que a vida tem a oferecer. Bonita, né? E o que a vida tem a oferecer para você? O que você permite que a vida te ofereça? Mas algumas pessoas, elas trilham propósitos, mas se elas estão carregando um pacote que não pertence a elas, a vida às vezes fica emperrada. Por isso que cada um de nós tem o seu momento de jornada, de seguir, de fazer, de realizar e de se curar internamente, de se curar. E lembrando que quando eu curo a mim, muitas pessoas se beneficiam deste todo que também fazem parte do mesmo campo. Sempre.